A alimentação é um importante pilar para a saúde e bem-estar de cães e gatos. Por isso, nós tutores devemos controlar a dieta deles desde cedo e manter a atenção durante toda a vida. Rações e petiscos de má qualidade, além de não suprir suas necessidades diárias, podem provocar doenças do trato urinário, cardiopatias, alergias, entre outras moléstias, e no longo prazo levar até a morte dos animais. Portanto, cabe a nós, amigos e protetores, a tarefa de fornecer a alimentação mais balanceada possível para os companheiros de quatro patas. Vamos entender melhor como alimentar nossos bichinhos de forma mais saudável? E quem vai nos ajudar, nos orientar, é o médico veterinário, Dr. José Manuel Pedreira Murino. Seja bem-vindo. Olá. Que bom poder falar desse assunto, porque às vezes a gente vai mesmo pelo mais barato, né? Fala assim, não, eu vou comprar mais barata. Só que o barato sai caro, né? Exatamente, né? Na verdade, esse tema de alimentação é algo que a gente demorou para incorporar na vida humana e agora, aos pouquinhos, a gente está conseguindo incorporar na vida dos nossos familiares peludos, né? Dos nossos cães e gatos e outros animais. Aquele ditado super antigo de que a gente é o que a gente come serve para esses bichos, e é exatamente o que você estava falando. O cachorro bem alimentado, bem nutrido, fica menos doente, ele vive muito mais, né? Você sabe que são coisas assim importantíssimas, né? Eu tava lembrando agora, a gente fura um ômega 3, todos os dias a gente coloca na raçãozinha dela. São os cuidados que valem a pena. E eu tava falando aqui pro Dr. José Manuel, a Bali, que é maltês, que está já com quase 18 anos, um maltezinho dura quantos anos? A expectativa de vida é menor do que essa, né? Se você for procurar na literatura, vai falar de 14, 12. Ela já está batendo o cabo da Boa Esperança. Mas nós temos cães aí já muito mais velhos, mas que passaram por cuidados ao longo de uma vida. E, basicamente, gente, alimentação e amor. Né? Vamos lá, o que a gente precisa aprender sobre isso? Então vamos começar do básico, né? Na verdade, muitas pessoas já têm animais e já estão acostumadas a alimentar esses animais, e tem pessoas que estão pensando em ter um animal e ainda não sabem como proceder. O ideal é que a gente sempre tenha uma orientação, né? Seja do criador, seja da ONG, onde a gente consegue esses animais, e depois, com um acompanhamento médico veterinário, a gente ajuste os detalhes que precisam, né? A gente trouxe aqui uma série de alimentos que são apresentados de formas diferentes para as pessoas entenderem que a gente tem um monte de possibilidades hoje. Tá. A primeira, que é a ração seca, a ração extrusada, é a mais conhecida por todos. A grande maioria dos animais comem esse tipo de alimento, né? Que a gente chama de ração industrializada ou ração extrusada. Essa ração, ela tem uma série de vantagens, né? Então, esse tipo de alimento, ele é um alimento que é muito prático, você acha em qualquer lugar. É um alimento muito prático, você leva ele ensacado na própria embalagem para qualquer lugar. E ele tem uma grande vantagem sobre outras possibilidades, que é exatamente o balanceamento, a fórmula. E um dos pontos importantes que a gente quer trazer é justamente assim, mas como que eu escolho essa fórmula? Qual que é a melhor marca? Hoje você vai numa grande loja, ou mesmo numa loja pequena no interior, você tem um monte de rações e muitas vezes a gente fica à mercê do vendedor. Ele vai vender aqui, dá mais lucro, ele vai vender aqui, sai menos, ou ele vai vender alguma que ele acha que naquela época está sendo melhor ou saindo mais. E a orientação em cima disso ela é um pouco mais complexa. Seu cachorro é de raça pequena, é de raça grande, tem alguma particularidade, pelo longo, pelo curto, tem algum problema de saúde. Então todas essas perguntas, elas ajudam na escolha da ração. E a ração seca, extrusada, industrializada, ela te entrega uma fórmula certinha, marcada, onde você tem uma margem de erro muito pequena, né? E a gente tem a possibilidade de usar esse tipo de dieta ainda de forma úmida, que é o segundo caso que a gente tem enlatados ou em sachê. Mesmo para cachorro? Para cachorro e para gato. Eu não conhecia. Exatamente. Para gato, sim, a gente vê, né, com mais frequência, mas para cachorro também, a úmida. Para cães também. Olha que legal. Mas aí é para dar desde o começo ou eles se adaptam? Porque, por exemplo, a minha cadelinha, que já tá velhinha, ela já tá, eu vejo que ela já tá com uma dificuldade de mastigar, então ela já não tá mais gostando tanto da ração seca. Tanto é que às vezes a gente coloca uma frutinha junto para poder ficar mais... Pra estimular. E aí ela come, porque diminuiu muito, ela tá comendo muito menos, né?
será que ela se adaptaria de passar de uma coisa para outra? Acredito que sim, né? Isso tem que ser feito com cuidado, né? Um cachorro de muita idade, às vezes, já tem alguns problemas de saúde associados, então precisa fazer uma escolha assertiva. As rações úmidas, sejam elas em sachê ou em lata, sejam para cães ou para gatos, essas dietas, elas são bem balanceadas também. Então, elas entregam a proteína, elas entregam o carboidrato, a fibra, todos esses macronutrientes e ainda entregam as vitaminas, o cálcio do jeito que deveria. Então, qual que é a diferença? Umidade. Então, aquela ração vai entregar 8, 10% de umidade, então com menos água, e essa vai te entregar 80, 85%. Então, ela tem muita água. Ela sai mais caro por conta disso, mas não quer dizer que ela é pior. Ela entrega a mesma coisa, só que com mais água, é mais palatável, os cães e os gatos gostam mais. Então, às vezes, você consegue usar para a sua cachorra a ração seca, que ela já está acostumada, e uma versão úmida da própria ração que ela já come. Isso, na verdade, está entregando esses macronutrientes de forma muito parecida. Então, é melhor, às vezes, do que a gente desbalancear essa dieta com coisas. É comum, né? Você vai na casa de cada pessoa, eu ponho um arrozinho, eu ponho um frango, eu ponho uma frutinha. Dependendo da quantidade, a gente desbalanceia essa fórmula. Essas fórmulas, elas são feitas por nutricionistas. Então, é como se a gente pagasse o nutricionista e falasse, seu café da manhã é esse, seu almoço é esse. E aí você vai lá e começa a pôr bolacha no meio. É que ao longo da vida, não sei você, minha amiga, com seu filhotinho de estimação, mas eu, ao longo da vida da Bali, fiquei com tanta dó dela em algumas situações que parecia que a comida dela era tão sem graça, todo dia igual, todo dia igual. Aí ela ficava com aquele olho grande assim, querendo a nossa, que era colorida, cheirosa. Eles não ficam com vontade de experimentar uma coisa diferente? Ficam com vontade, mas o cachorro ele tem 20% da nossa capacidade gustativa. Eles quase não sentem gosto na comida. A grande diferença está no olfato. Em contrapartida, eles têm 150 vezes mais capacidade olfativa do que a gente. Então, às vezes, só um cheirinho, alguma coisa, já é um estimulante. Tanto é que muitas dessas rações, elas investem mais na parte olfativa do que efetivamente... mas não basta sentir o cheiro, eles querem comer, Querem. A minha, então, que gosta de latir... E o cachorro, o gato, eles, dentro de casa, eles estão prestando atenção no que está acontecendo, eles querem provar, eles são espertos, né? Eles querem entender o que está acontecendo e talvez seja melhor para eles. O fato é que a gente também não deve estimular demais isso. Mas eles não enjoam da comida deles? Não deveriam, porque na verdade o cachorro ele acaba tendo que comer menos do que ele tem vontade. Então com fome eles acabam comendo tudo. Óbvio que se a gente quiser mudar, caprichar, que nem eu vou mostrar aqui para vocês, existe a possibilidade, mas o fato é que assim, se a gente coloca muita guloseima, se a gente coloca muita coisa por fora, além da gente desbalancear, a gente está tornando esse olfato, esse paladar mais exigente. É que nem um enólogo que estuda, prova, então ele já não toma mais um vinho daquele fraquinho mais barato, ele quer provar sabores e sensações olfativas. A ignorância, às vezes, é a melhor amiga da felicidade. Você tomava um sangue de boi e achava delicioso. Aí vai estudando sobre vinho, aí você quer aquele caro, né? Aí você começa a escolher, não, eu quero um de Bordeaux, eu quero um aí de vai não sei... ficando complicado. Exato. Meu sonho era conseguir entender o que um cachorrinho pensa. Às vezes eu fico, não dá uma loucura de vontade de falar, conversa comigo, porque eles ficam com aquela carinha, né? A gente, quando passa bastante tempo com eles, a gente consegue entender muito do que eles querem, né? Eles conhecem a gente, eles sabem pedir pra gente, né? E aí, assim, a adição dessas coisas na dieta, se não passar de 5, 10% do que eles comem, não tem muito problema nutricional. Obviamente, se a gente ficar variando muito, estimulando muito, eles vão ficando cada vez mais exigentes, né? E aí a gente tem essas possibilidades. Você pode fazer um mix feeding, que é a ração seca com a ração úmida, que nada mais é do que exatamente oferecer coisas diferentes para estimular a parte olfativa e o paladar, né? Perfeito. E a gente pode adicionar outros, assim, por exemplo, aqui nós temos uma dieta que é de comida natural. Isso aqui não é ração, apesar de estar balanceada por um nutricionista. Então, olha que fantástico, ela tem, vamos lá, carne, aipim e abobrinha. Então, esse tipo de dieta, esse tipo de alimento foi balanceado por médicos veterinários, ele recebeu todos os micronutrientes, minerais, para que a gente possa alimentar esse animal de forma adequada. Essa comida de verdade, essa comida um ser humano poderia comer? Poderia comer. Você já provou? Já. E aí? Tem pouco tempero, mas é ótimo. É como se fosse só cozido, assim. Exato, é comida de hospital, eu brinco.
Depende, os hospitais hoje estão investindo. Estão caprichando, né? Estão caprichando. Então o cachorro pode, por exemplo, comer a ração, ou pode comer isso, ele está sendo bem nutrido, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque na hora que a gente vê isso, então eu vou fazer igual, vou fazer um arroz com abobrinha, vou fazer um arroz com carne. É muito difícil a gente balancear em casa e é muito difícil a gente acertar os pesos e as quantidades. Então fica o alerta para quem quer oferecer coisas diferentes, tomar cuidado com isso, né? De não errar nas quantidades. Então, a consultoria com o médico veterinário vai acabar funcionando bem para a gente ter que nem o seu cachorro. Comeu bem, viveu bastante, sem nenhuma doença. Isso é bom para todos, né? Até para o bolso. Exato. Porque é melhor ir no veterinário para ele te orientar do que depois ter que pagar a internação, cirurgia, etc, né? Prevenir sempre foi melhor do que remediar. Obrigada, doutor José Manuel Pedreira Morino. Volte mais vezes, tanta coisa que a gente precisa aprender para orientar também os nossos telespectadores, que hoje em dia todo mundo tem um cachorrinho, todo mundo tem um gatinho, Todo mundo tem, na verdade a gente tem muita informação e é difícil a gente ser assertivo. Então se tiver um guia, facilita, né? Só para terminar, mas tem que ser rapidinho que o tempo já estourou. Vira-latinha, por exemplo, que eu encontro na rua e aí eu falo, vou adotar esse cachorrinho. Eu não sei o que ele está acostumado a comer, ou ele nunca comeu ração na vida, sempre comeu comida, como é que eu faço? Bom, você pode começar com uma dieta básica, com arroz, com carne moída, com frango desfiado, isso não tem problema. Os desbalanços, eles acontecem ao longo do tempo. Aí eu posso ir passando E aí pra depois ração. você pode ir misturando com ração, sempre fazer mudanças lentas, gradativas, para não trazer transtornos gastrointestinais. Muito bem. Olha, Instagram, Zé Vet Mourino, entra lá, segue que você vai aprender mais. E o site é petplace.com.br, petplace.com.br. Anotou o Instagram dele? Segue já, deixa um carinho. Zé Vet Mourino. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.